Existe um homem na Bíblia que possuía tudo, do bom e do melhor. Ele tinha honra, respeito, influência, conquistava vitórias, mas uma única palavra no final do verso destruía por completo a sua reputação. E talvez, metaforicamente a falar, essa palavra também descreva muita gente em nossos dias. Hoje vamos abrir 2 Reis 5 no hebraico e entender o que Deus quer falar a cada um de nós. O texto de 2 Reis 5, na minha Bíblia, diz assim: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória. A Síria era ele herói da guerra, porém leproso. O texto hebraico constrói uma escada muito interessante, mas depois destrói a escada. Primeiro, Ish-Gadol, grande homem. Nesupanim, honrado, respeitado e de muito conceito. Gibur Shail, guerreiro valente. E a quarta qualidade, porque por ele o Senhor deu vitória. Mesmo sendo sírio, ou seja, não israelita, Deus já estava a operar por ele nas batalhas. E aqui acontece a virada de texto, a virada, a chave da virada, né? Metzorá, em hebraico, quer dizer leproso. Como eu falei, ele tinha 4 qualidades, mas uma doença anulava por completo essas qualidades. E é exatamente aqui que a história começa. A menina que logo aparece a seguir, ela é uma escrava, né, a garotinha. Ela não tem o nome registrado na Bíblia e ela é pequena aos olhos humanos. Mas ela disse uma frase muito retumbante, né? 2 Reis, capítulo 5, verso 3, a garotinha diz assim, na minha Bíblia diz assim: disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Essa foi a declaração reveladora da garotinha, da menina cativa. Logo a seguir, vem o conflito que não era para acontecer, mas infelizmente aconteceu. O caos dos reis. O rei da Síria envia uma carta ao rei de Israel, que por sua vez, o rei de Israel entra em pânico e todo mundo entra em pânico junto com ele. E ele faz esta declaração em forma de pergunta: acaso sou Deus? Essa pergunta está aqui. No verso 7 de 2 Reis 5. Tendo lido o rei de Israel a carta,
rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este homem envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Aqui está o caos. O rei de Israel duvidou da palavra e duvidou da carta do rei da Síria. E o rei israelita pensou que esta carta fosse uma armadilha para que o rei da Síria pudesse entrar em guerra com Israel, sendo que não era nada disso. Era uma outra situação. Durante a história bíblica, Naamã chega com muita pompa. Aqui ele já está em Israel, em território israelita, né? E ele já chega perto de Eliseu, né? Então Naamã chega com muita pompa, com muita ostentação, né? E sabe o que o profeta fez? Muito interessante e muito curioso também. Ele nem saiu da casa dele. Ele só mandou dizer o seguinte: vai lá no Jordão e lava-te 7 vezes. Sabe o que Deus quer nos dizer aqui? Deus quer dizer o seguinte: Ele não alimenta ego, Ele não alimenta presunção, Ele não alimenta orgulho, Deus não alimenta vaidade. E logo a seguir, Naamã fica furioso. Olha a declaração que ele dá no verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ou seja, o que Naamã está querendo dizer com essas palavras? Simples. Naamã queria ver um espetáculo, com as palavras de hoje, né? Um espetáculo gospel, né? Ele queria glamour, riqueza, né? Ostentação, queria aquelas coisas impactantes. Porém, Deus pediu obediência. A voz dos servos de Naamã é que corrigiu o pensamento de Naamã, porque quase que Naamã perde o milagre. Quase que ele perde. Se não fosse os servos, ele completamente teria perdido a oportunidade de se livrar da lepra para sempre. No verso 13, os servos dizem assim: Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Estas foram as declarações dos servos, né, de Naamã. O milagre no Jordão, então, logo a seguir, né? Depois dessa declaração educada, porém forte, firme, né? Naamã não teve muita alternativa. Então ele parte em direção ao Rio Jordão e vai 1, 2, 3, nada acontece.
4, 5, 6, nada acontece. 7ª vez, mergulha e levanta. A cura acontece. Carne, pele como de uma criança. Restaurado completamente. A conversão aqui acontece no verso 15 de 2 Reis 5. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Aqui, depois da cura, Naamã reconheceu a soberania de Deus. E aqui demonstra um início de uma conversão real. Ou seja, não foi sobre só curar, mas sim foi sobre transformação. Naamã, por este milagre operado por Deus, por intermédio do profeta Eliseu, ele oferece presentes. Eliseu, o profeta, recusa veementemente. Ele não aceita. Ou seja, salvação, meus queridos amigos e irmãos, nunca foi sobre negócios. Salvação sempre foi sobre graça, dada por Deus a nós, pecadores. E aqui acontece algo muito interessante. No verso 17 de 2 Reis 5, na minha Bíblia diz assim: Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Muito interessante, né? Naamã pede 2 mulos, uma carga de 2 mulos de terra. Por que isso? No pensamento bíblico antigo, cada terra, ou seja, cada país, era ligado a um Deus, a uma divindade, né? Então, Israel, a terra de Israel, era ligada ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus. E cada país tinha um Deus. Baal, Astarote, Moloque, vários outros deuses que a Bíblia apresenta. Então, cada região geográfica do tempo bíblico eles acreditavam que estava sob a jurisdição de um Deus, tá? E tendo esse pensamento em vista, né, ele cria, Naamã, né? Naamã cria que ao ele retirar 2 mulos de terra, né, de Israel, e levando essa terra para o seu país, né, ele poderia estar com essa terra adorando o Deus de Israel, e não o Deus do país dele ou de outras nações, né? Mas olha o detalhe muito interessante, muito lindo que acontece aqui. Naamã aqui, ele não entende tudo, mas já demonstra que quer ser fiel.
Deus, com certeza, na sua infinita bondade e misericórdia, ele aceita quem está a começar na sua jornada cristã. Mesmo que a sua teologia esteja corrompida, corrupta, né, incompleta ou até mesmo inexistente. Ele está a romper com a idolatria, dando passos largos, reais, em direção à fé. Esta foi a intenção de Naamã, né? E o pedido de perdão acontece, né? Verso 18. Nisto, perdoe o Senhor teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Depois dessa declaração de Naamã, o profeta Eliseu lhe disse, vai em paz. Ou seja, Naamã, ele vive num ambiente pagão. E Deus, por meio do profeta Eliseu, disse, vai em paz. Ou seja, o que o profeta está dizendo com esta palavra? Deus trabalha com etapas. Deus trabalha com etapas, né? Ele trabalha no processo, não no resultado. Ele trabalha no processo para se chegar a um resultado satisfatório, né? E aqui, então, temos agora a segunda parte do capítulo 5, né? Que acontece o finalzinho do 19 indo para o 20, né? Até o 27. É a segunda parte do capítulo 5. Uma parte muito triste, por sinal, né? Gease, amigo, né, de Eliseu, ele vê o milagre. Ele corre atrás do dinheiro e ele mente para Eliseu. Ou seja, próximo do profeta, longe de Deus. Aqui, o fato bíblico diz assim, verso 27, já o último verso. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. O capítulo 5 de 2 Reis, ele começa com o comandante sendo leproso. Inteiramente leproso, mas que na primeira parte do capítulo ele é curado completamente. Na segunda parte do capítulo, Gease é saudável, mas termina leproso. O que era leproso fica saudável e o que era saudável fica leproso. Ou seja, um desce ao Rio Jordão 7 vezes e é curado. O outro sobe em direção ao dinheiro e é destruído. Você pode ter tudo do bom e do melhor, mas sem Deus
está completamente contaminado com a lepra mortal do pecado. E hoje você pode muito bem não ter nada, mas com Deus você está livre de obter a lepra do pecado. Se esta palavra falou contigo, se Deus falou contigo por meio desta mensagem hoje, deixa o like, se inscreve em nosso canal para acompanhar mais histórias bíblicas e mais séries bíblicas. E deixa aqui nos comentários: Senhor, cura o que ninguém vê em mim. Vamos orar? Deus querido, livra-nos, Pai, de nos contaminarmos com a lepra do pecado. Que teu sangue se derrame sobre nós, nos lavando e nos purificando de todo pecado. Em nome de Jesus. Amém.